Pelas leis brasileiras, as pessoas atingem a maioridade civil quando completam 18 anos de idade. A partir daí, adquirem naturalmente a capacidade plena para praticar atos jurídicos sem a necessidade de assistência ou representação. Mas e quando é necessário antecipar esta maioridade? Em alguns casos, a lei permite a emancipação civil. E é isso que você vai ver no programa Artigo 5º de hoje, que mostra como e quando este mecanismo legal pode ser usado. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante a brasileiros e estrangeiros residentes no país, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à igualdade e à segurança. E para falar sobre emancipação civil, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Einstein Lincoln Taquari, professor e advogado especialista em Direito de Família. E recebo também Hélio Chagas, advogado da área de Direito Civil. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Einstein, gostaria que o senhor começasse explicando o que significa emancipação na prática. Porque muitos jovens pensam que ao ter a emancipação eles vão passar a ter plenos direitos sobre a própria vida. Não é nem assim, né? Não é. A emancipação nada mais é do que a antecipação da capacidade civil. Então, a responsabilidade civil eles adquirem, né, aos 16 anos, ao serem emancipados. Mas as responsabilidades, os atos da vida civil têm umas certas restrições, até mesmo para a gente. Então, aquilo que só pode fazer aos 18 anos, eles só vão fazer aos 18 anos, como, por exemplo, dirigir. Não adianta falar, eu estou emancipado e agora eu vou ao Detran tirar minha carteira de habilitação, porque não vai conseguir. Da mesma forma como também não consegue fazer o supletivo. Para fazer o supletivo tem que ter 18 anos, é uma exigência da lei. Então, essa emancipação não autoriza isso. Doutor Hélio, e quem é que pode pedir essa emancipação? Como é que se dá esse procedimento? O artigo 5º do Código Civil prevê que, no caso, duas pessoas poderão pedir. No inciso 1, estão descritas essas pessoas. Primeiro seriam os pais, que tendo já o menor 16 anos completo, o pai pode, por meio de instrumento público, solicitar no cartório a emancipação desse menor. E também teríamos a possibilidade de, não tendo os pais sendo assistido por um tutor, o menor pode requerer ao tutor que vá ao judiciário solicitar essa emancipação, também tendo como critério os 16 anos completos. E o próprio menor também pode fazer esse pedido? No caso dos pais, é por vontade dos pais. O menor não pode optar por essa situação. Já como tutor, ele pode solicitar que vá até o judiciário para requerer. E quem é que pode ser emancipado? A lei prevê os casos específicos em que isso pode acontecer. Nem sempre é preciso autorização judicial, mas a decisão tem que ser registrada no cartório competente. Mais de 30% dos brasileiros têm menos de 18 anos e, portanto, têm direitos e deveres diferentes do restante da população. Em alguns casos, o menor de idade pode ser emancipado civilmente. Mas será que as pessoas sabem o que isso significa na prática? O termo emancipação, eu acho que é, como que se diz, você é capaz de resolver os seus problemas sem auxílio de ninguém. Dá liberdade para o menor de idade conseguir fazer algumas coisas que adulto faz, né? Eu acho que seja você, sei lá, adiantar alguma coisa assim. Pode-se dizer que com a emancipação, o menor adianta a capacidade civil, ou seja, passa a poder assinar e praticar atos jurídicos. Pela lei brasileira, este mecanismo pode se dar das seguintes formas: por autorização dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. O jovem também pode ser emancipado pelo casamento, por exercício de emprego público efetivo, por colação de grau em curso de ensino superior e ainda se estabelecer economia própria, como, por exemplo, se abrir um negócio legalizado ou conseguir emprego, desde que o rendimento seja suficiente para ele se manter. Doutor Einstein, o Código Civil prevê a possibilidade de casamento e emancipação antes dos 16 anos, em caso de gravidez ou para evitar a prisão do parceiro. Como a doutrina e a jurisprudência têm entendido esse assunto, já que ele é polêmico? Flávia, é uma situação bastante interessante, porque a gravidez por si só não traduz em maturidade. Tá? Nós estamos falando aí de uma situação hipotética em que os jovens, até para evitar uma condenação penal, casam-se, tá? Para
ter essa excludente de penalidade. Mas a gravidez, por si só, não é um fator de emancipação. Você observa que os incisos do parágrafo único do artigo 5º, ele não traz lá a gestação como fator para deliberar a emancipação. Fala do casamento, né? Fala do casamento. Então, a possibilidade, né, até da ofendida casar-se no caso de estupro, numa situação dessa, para se livrar, né, e era disso que estava sendo previsto, para se livrar de uma condenação. Tá? Mas não vejo aí como fator de emancipação a gravidez em si. Doutor Hélio, a lei também fala em emancipação em caso de conclusão do ensino superior. Mas é no caso daquele menor que fez o vestibular, passou e ainda não terminou o ensino médio. Ele precisa ser emancipado também? Não. A lei, ela é clara quando fala que é somente com a colação do ensino, de conclusão do ensino superior. Ou seja, hoje a Lei de Diretrizes de Base Nacional sobre Educação diz que o estudante é necessário que ele faça o ensino básico, o fundamental e o ensino médio. Então, pela lei, hoje o estudante levaria em torno de 16 anos para estar concluindo o ensino médio para poder fazer um vestibular para chegar a cursar o ensino superior. Então, quando a lei é clara dizendo que é com a colação, então seria... Hoje, pela lei atual, seria impossível um menor ser antecipado por esse fato. Mas a gente tem como exemplo o matemático Arthur Ávila. Ele é um gênio, então ele com 16 anos ele já estava concluindo seu mestrado na USP em São Paulo. Mas é um caso raro, né? São casos raros que a gente percebe que a emancipação na atual legislação seria impossível, exceto no caso do gênio, né? Mas não seria possível. E no caso dos concursos públicos, o jovem pode tomar posse se ele for emancipado, mesmo que ele não tenha 18 anos ainda? Também entraríamos como a lei fala, que seria tomar o exercício do cargo. Então, no próprio artigo 37, inciso 2 da Constituição, fala que para que se tome posse no cargo público, seria necessário a aprovação no concurso. E quando a gente pega lá no artigo 5º da 8.112, a gente vai perceber que lá fala que exige os 18 anos completos para tomar posse desse cargo. Então, a gente percebe que a própria legislação se cuida para que isso não ocorra, até mesmo porque menor só é emancipado pelo fato do civil, num caso de qualquer problema dentro do cargo que exige um campo que vá para o campo administrativo ou campo penal, esse menor não vai poder responder por esses atos futuramente. Agora, doutora Einstein, a lei fala em emancipação voluntária, legal e judicial. Qual a diferença entre elas? A voluntária é justamente aquela que decorre da vontade. É um ato dos pais. Então, os pais entendem que aquele filho está maduro, está pronto para assumir determinados da vida civil, vão ao cartório com instrumento público e emancipam. Tá? A emancipação, a outra, ela é judicial, né? Decorre aí de uma decisão judicial. Ou porque há um conflito de interesses desse menor com os pais e foi para a justiça, com o tutor, e busca ali a sua emancipação. E aí nós temos a emancipação que está prevista dentro do Código Civil, que é essa legal, automática, que é em decorrência daqueles atos que já foram ditos aqui, em razão de ter passado em concurso público, em razão do casamento, né? Então isso leva a uma emancipação automática ou legal. Mas no caso da voluntária, os pais, pai e mãe, têm que autorizar? Se um não concordar, não dá certo? Esse é um grande problema, né? Antes havia o seguinte, no Código de 16, a previsão é o seguinte, na falta de um, ou seja, na morte de um só autorizaria. Tá? E claro que o poder, aí era o pátrio poder, falando do Código 16, era do homem, né? Então o homem que decidia tudo. Mas com a Constituição de 88, com esses direitos iguais, o casal decide. Claro que o Código fala hoje na falta de um, o outro vai decidir sozinho, por isso. Eu não vejo, eu particularmente, advogo o seguinte, eu não precisaria da autorização da minha mulher para emancipar minha filha, eu poderia fazê-lo sozinho. Mas há entendimentos que sustentam que não, que eu teria que ter um casal, a participação dos pais. Bom, e a gente está falando aqui sobre como e quando a emancipação pode ser concedida. Mas será que ela também pode ser anulada? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos conferir. Eu gostaria de saber em que caso a emancipação pode ser anulada.
Doutor Hélio, a legislação prevê esse tipo de anulação? Sim, prevê. No caso, o mais comum seria no caso do casamento, que é o casamento inválido, e também teríamos o caso onde um pai tentando fugir de uma pensão alimentícia, foge aquela emancipação para poder se livrar da obrigação. Então, nesses casos, a lei prevê que na anulação, existe a anulação e ele não será emancipado, ele voltará a ser menor, como a lei prevê. São fatos pontuais aí, né, doutor? Pontual, porque a emancipação é irretratável e irrevogável. Mas aí são só em situações pontuais, como foi bem colocado pelo colega. Ou seja, há uma questão de um vício, né, de nulidade. Se o casamento é nulo, os atos decorrentes dele também o serão. Assim como a manobra do pai para poder se livrar da obrigação de pagar a pensão alimentícia. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas. Vamos conferir. No caso de um jovem emancipado pelo casamento, que se separa do marido, o mesmo deixa de ser emancipado? Doutora Einstein, a gente já falou aqui que quando o casamento é nulo, aí a emancipação também é anulada. Mas e se não, se o casamento é válido, tudo certinho, se separou antes dos 18 anos? Continua emancipado, porque foi o que a gente pontuou aqui antes. É irretratável e irrevogável. Então, como não há nenhum fator que leve à nulidade do casamento, ele vai continuar emancipado. Agora, é preciso sempre emancipar o jovem que vai casar antes dos 18 anos ou basta a autorização dos pais? Olha, eu entendo que basta a autorização dos pais para o casamento, porque o casamento é que vai levar à emancipação. Então, eu não precisaria emancipar o meu filho para ele se casar. Eu autorizando ele a casar, ele já automaticamente casou, está emancipado. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu converso sobre emancipação civil com Hélio Chagas, advogado da área de Direito Civil, e com Einstein Lincoln Taquari, professor e advogado especialista em Direito de Família. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida aqui no estúdio. Gostaria de saber se os pais morrerem, o filho precisa ficar sob a responsabilidade de uma família ou ele é emancipado? Doutor Einstein, o que acontece se pai e mãe morrerem? A criança vai ficar sob a responsabilidade de alguém, ela não é emancipada. Ela será entregue a um parente ou algum abrigo, né? Alguém vai ser responsabilizado por essa criança. Mas o falecimento dos pais não leva à emancipação. Agora, se os pais não deixam, por exemplo, um tutor já pré-determinado, ou se não tem um familiar ali, o juiz é que decide quem cuida da criança? Aí vai ser decidido pela justiça. A justiça que vai dizer quem é que vai cuidar. Doutor Hélio, nesse caso, se o menor tem entre 16 e 18 anos, ele pode pedir emancipação por meio do tutor, como o senhor já adiantou aqui, ou não? Sim. O artigo já prevê a possibilidade dos pais pedirem essa emancipação ou o tutor. E ele, vendo a necessidade, pedindo, o tutor tem que levar ao judiciário e vai caber ao juiz analisar todas as provas, todas as situações para concluir se seria possível essa emancipação ou não. E aí o próprio menor pode levar esse pedido ao juiz? Ele vai ter que solicitar, porque uma vez que existe a tutela, a guarda dele para esse tutor, somente o tutor seria responsável por esse requerimento. E vamos a uma última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. O jovem emancipado ainda está amparado pelas leis da criança e do adolescente? Doutor Hélio, o menor que é emancipado, ele continua tendo esse amparo? Porque é bom lembrar que a emancipação é apenas civil e não penal, né? Sim, como nós já conversamos, a emancipação ela é civil. Ou seja, o menor ele continua amparado por todo o ECA, porque ele vem para proteger a criança de todas as formas. Então, a intenção maior do ECA é exatamente essa, proteger. E uma vez que ele é emancipado, ele não perde essa proteção. E nos casos penais, ele continua, então, seguindo o que diz o ECA, sendo internado em instituições e não responde criminalmente, não é isso? Não, uma vez que o menor, ele não comete crime, sim infração. Então, ele vai estar sujeito também a todas as penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Einstein, e um menor que foi emancipado? O pai que não cumpre aquilo que diz o ECA, ele também pode ser penalizado ou se o menor foi emancipado, nesse ponto civil, aí muda? Depende, né? No aspecto civil muda, porque a ideia é que o menor,
emancipado, aí nós estamos falando de um adolescente de 16, 18 anos, né, ele já tem condições de se auto-suprir. Tá? Então, ele casou, não é justo que o pai, a gente sabe que o pai vai estar sustentando, vai estar por trás, se ele tem uma atividade comercial, tá? Aí também nós temos que ver a questão da maturidade desse menor. Porque quando nós falamos da emancipação, a gente tem que observar o seguinte: será que esse menor realmente tem condições de suprir a vida dele? Então, tem esse elemento subjetivo para a gente, né, analisar, tá, dentro desse critério de emancipação. Quando a gente fala, o menor está emancipado, tá, ele pode se sustentar, a ideia é essa. Então, ele saiu do poder familiar. Eu não tenho mais o controle sobre aquela pessoa, enquanto pai, quanto mãe. Tá? Então, ele se autossustenta. Mas há situações em que isso, infelizmente, não ocorre. Ou situações, inclusive, que o menor pode ter estabelecido um negócio, mas perdeu aquele negócio, ou perdeu o emprego. Aí os pais voltam a ter responsabilidade? Porque essa responsabilidade, aí você está tocando num ponto, Flávia, muito interessante. Essa responsabilidade é de todos os parentes. Nós estamos falando de solidariedade. Aí não é questão de ser emancipado, é questão de capacidade laborativa. Então, o dever de alimentar, ela decorre da minha incapacidade laborativa. Então, independente da idade que eu tenha, se eu não estou conseguindo me autossustentar, eu tenho o direito de buscar essa ajuda através de um parente. E dependendo da idade, é só um direito ou é também um dever? Um dever, sim. Essa solidariedade está lá no Código Civil, tá? Dizendo o seguinte: os alimentos são devidos entre parentes. E é disso que nós acabamos de tocar aqui. O menor está emancipado, está lá com a vida dele, toda bonitinha, se desestruturou financeiramente, adquiriu alguma incapacidade que impossibilite, mesmo que momentaneamente, de se autossustentar. Independe da idade. Essa é uma discussão que eu tenho e que eu trago há muito tempo dentro do meio acadêmico e fora. A idade não é um fator limitador para a solidariedade de um parente, uma obrigação de alimentar. Olha o que as pessoas pensam sobre emancipação civil. A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Eu acho que ele não está pronto ainda não. Ainda tem muito que... Ainda necessita de muito amparo ainda, muita proteção. Se alguns podem ter assim, desenvolvido uma forma de amadurecimento mais rápido, outros não. Então, dependendo, se for para geral, acho que não seria uma coisa assim tão efetiva para os adolescentes, né? Acho que a pessoa, a partir do momento que se sente capaz de assumir responsabilidades, de trabalhar e conquistar suas coisas, morar sozinho, trabalhar e tudo mais, eu acho que isso é bacana, até mesmo para o amadurecimento do jovem. Não é capaz de seguir, sem uma orientação plena, uma orientação dos pais, da família, quer dizer. Acredito que não tem a responsabilidade de seguir seu próprio caminho. Doutor Hélio, a gente viu aí algumas pessoas falando sobre amadurecimento, sobre maturidade. É feita alguma avaliação para saber se o jovem tem condição psicológica de ser emancipado? Na verdade, vai ficar a critério dos pais ou do juiz, porque é um critério subjetivo. Hoje, a sociedade como está, os jovens têm cada vez mais acesso às informações, sabem das coisas, mas não há como medir essa responsabilidade de cada um. Então, vai ficar a critério de caso a caso, na situação que for levada ao judiciário, no caso do tutor, ou à vontade do pai. Mas aí não é necessário ter uma avaliação psicológica, ter uma equipe de psicólogos ali, por exemplo. O juiz e os pais é que avaliam. Não. A lei só prevê que, por vontade do pai ou judicial, no caso do tutor. Doutor Einstein, e essa emancipação traz mesmo mais maturidade para as pessoas, já que eles adquirem alguns direitos e deveres dos adultos? Olha, quem dera, né? O fato de ser emancipado, o fato de ter 18 anos, de ter 30 anos, não quer dizer que seja uma pessoa madura. A maturidade, ela vem ao longo dos anos, do tempo. É claro, eu já posso ter um jovem de 16 anos, extremamente maduro, ciente de suas obrigações, cumpridor de seus deveres, e posso ter um de 40 que vive como se adolescente fosse. Então, isso tudo é muito relativo. Nós estamos num plano muito subjetivo. E esse é um instituto que tem sido muito usado? As pessoas pedem muito a emancipação? No dia a dia eu não verifico isso. Não é muito comum.
Tá? Ao contrário, os jovens de hoje estão se resguardando e ficando em casa. Estão querendo o colinho do papai. Essa geração é uma geração que, para sair de casa, pai e a mãe estão colocando vassoura atrás da porta para ver, vai embora, vamos. Bom, para encerrar, gostaria de saber de vocês o que pode ser feito, se a legislação precisa de alguma mudança, ou se do jeito que ela está, ela atende às necessidades. Doutor Hélio. Na verdade, a gente percebe que deve ocorrer, sim, algumas mudanças em relação ao concurso público, que a gente vê que mudou, a questão da escola também, que é difícil a aplicação, e até mesmo em relação ao inciso 5º, que fala a respeito do estabelecimento civil, porque uma vez que o artigo 966, se eu não me engano, ele prevê para a criação de empresa, existem alguns requisitos, e o menor não pode, não tem esses requisitos para poder montar uma empresa. Então, ele acaba ficando responsável pela autorização dos pais. E também acho interessante ressaltar que o fato dos pais concederem uma autorização para o menor não exime da sua responsabilidade, uma vez que o enunciado número 41 do Conselho de Justiça Federal já pacificou de que, uma vez que o pai, por qualquer motivo, dê a emancipação para um menor de 16 anos, ele também vai responder solidariamente pelos danos que aquele menor fizer a um terceiro. Então, a emancipação a gente percebe que é um instituto que é pouco usado, mas também tem suas responsabilidades para quem é concedido. Quer dizer que mesmo que o menor seja emancipado, se ele cometer algum ato infracional, o pai pode ser responsabilizado? É pacífico que sim. E para o senhor, doutor Einstein? Eu acho que é isso que o doutor Hélio colocou aí. Realmente a lei precisa ser de forma mais abrangente, e é muito interessante. A gente falou aqui de jovens que fazem vestibular, essa coisa toda. Aí vai um jovem fazer o supletivo, ele não, mesmo ser emancipado, ele não consegue fazer as provas do supletivo. É uma coisa que é incoerente. Então teria que ser repensado. Como nós estamos numa sociedade de transformação, deveríamos parar também e verificar essas questões cíveis também, né, para poder dar maior autonomia e mais responsabilidade a esses jovens, que não é mais o jovem da década de 40, da década de 50, nem da década de 70. É um jovem hoje muito bem preparado, muito bem formado, né, que pode estar sendo mais útil à sociedade. Tem que aproveitar esse potencial, né? Sim, claro. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Doutor Einstein e doutor Hélio, muitíssimo obrigada pela conversa aqui, pelos ensinamentos dados. E obrigada também pela sua companhia. Quer rever os nossos programas? É só acessar tvjustiça.jus.br. E se você quiser participar, envie uma sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa.